Prezados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estudo número 20, meus irmãos, da nossa Escola Bíblica Dominical Digital ou online. Lembrando que o nosso tema geral é a vida e o ministério de Jesus nos Evangelhos. Serão 26 estudos e chegamos hoje ao estudo número 20. E o estudo de hoje, meus irmãos, vai falar sobre o desejo de Jesus para os seus seguidores, com base em 3 trechos do Evangelho de Lucas, todos no capítulo 10. Nós vamos pensar então em 3 desejos de Jesus para os seus seguidores. O desejo número 1 está em Lucas capítulo 10, versículos 1 a 12. Jesus deseja que os seus seguidores cumpram a missão que ele lhes deu. Vamos ler o texto bíblico. Lucas capítulo 10, versos 1 a 12, diz assim: E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ou ovelhas ao meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Nesse texto, meus irmãos, nós vemos Jesus enviando 70 discípulos para trabalharem no anúncio do reino de Deus. Jesus envia esses 70 discípulos àquelas cidades onde ele haveria de ir. Eles vão para trabalhar no anúncio do reino de Deus. Anteriormente, Jesus havia enviado os 12 e agora ele envia 70 de 2 em 2. E quero destacar aí, meus irmãos, algumas peculiaridades dessa missão que Jesus deseja que os seus seguidores cumpram. Algumas peculiaridades que nós encontramos aí no texto. A primeira delas, meus irmãos, é que a missão era grande. E a missão é grande, continua sendo grande, né? A missão era grande e a missão continua sendo grande. No verso 2, Jesus diz aí que a seara é grande. E é realmente grande a seara. Lá naquele tempo, talvez o pensamento daqueles 70 se limitasse àquele espaço geográfico ao qual Jesus lhes enviou. Mas com o passar do tempo, com o estabelecimento da igreja, nós fomos aprendendo que é muito mais. O espaço geográfico é o mundo inteiro, onde houver pessoas. E, meus irmãos, o ser humano é um ser realmente incrível, né? Onde você vai, tem gente. Você pode ir ao deserto mais inóspito e lá você vai encontrar pessoas morando. Você pode ir à mais densa floresta e lá você vai encontrar pessoas morando, lá tem gente. Você pode ir
ao lugar mais frio da face da Terra e lá tem gente. E hoje ainda se fala até em colonizar outros planetas, né? Elon Musk, ele fala em colonizar Marte. Então não duvide que em breve nós teremos que ir a Marte para anunciar o reino de Deus, para evangelizar. Espero que não, mas pode se tornar uma realidade. Então, a missão é grande, né? Primeira peculiaridade aí dessa missão, né, a que Jesus envia os 70 e a que Jesus nos envia hoje. A missão é grande. A segunda peculiaridade, meus irmãos, é que a missão era difícil. E a missão continua difícil. A missão era difícil e a missão continua difícil. No verso 3, Jesus diz para eles assim: eis que vos envio como cordeiros, como ovelhas no meio de lobos. A figura é muito clara, né? Terão dificuldades. Ovelhas no meio de lobos têm dificuldades. É uma figura para eles, né, daquilo que aconteceria com eles. Eles teriam dificuldades, nós teremos dificuldades. Às vezes eles seriam aceitos, às vezes não, né? No caso deles, dos 70, às vezes eles seriam aceitos, às vezes eles não seriam aceitos. Teriam que sair da cidade e sacudir até a poeira dos pés, né? E posteriormente, depois daquela experiência ali, mais adiante, então eles seriam perseguidos, blasfemados, presos, açoitados e até mortos. Então a minha missão seria difícil. E a missão, meus irmãos, continua difícil e continuará difícil até o fim. O anúncio do reino de Deus nunca será recebido sem oposição. Em alguns lugares a oposição é bem maior, é verdade. Mas em todos os lugares a oposição existe. E uma das razões dessa dificuldade é que essa missão implica em uma luta que não é simplesmente contra carne e sangue, como disse o apóstolo Paulo, mas sim contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Satanás, meus irmãos, não fica satisfeito quando os crentes estão levando a sério o cumprimento da missão. E quanto mais nós trabalhamos, quanto mais nós nos santificamos, quanto mais parecidos com Jesus nós ficamos e quanto mais nós oramos, mais agitado o diabo fica e mais luta nós temos. Então saiba você que se você está na missão, com compromisso, você vai enfrentar muita oposição. A missão era difícil, a missão continua difícil. A terceira peculiaridade, meus irmãos, é que a missão era urgente. E a missão continua urgente. No verso 4, Jesus diz assim: não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Isso quer dizer que eles não deveriam ficar gastando tempo e energia com essas coisas. E tem uma parte aí que até parece uma falta de educação, né? Não saudeis a ninguém pelo caminho. Até parece uma falta de educação, mas é preciso entender o contexto. Os estudiosos nos dão conta de que as saudações naquelas regiões, naquele tempo, eram muito longas, quase um ritual. Daí Jesus dizer para não perder tempo com essas coisas. Agora a missão hoje também, meus irmãos, é urgente, ela continua urgente, né? E nós também não devemos perder tempo. Nós não devemos carregar, entre aspas, coisas em nossa, também entre aspas, bagagem. Coisas que tornem a nossa bagagem pesada demais e nos impeçam de caminhar. Que coisas são essas? Os cuidados desse mundo, a vaidade, o luxo, as inimizades, o formalismo, né? Então essas coisas nós não devemos carregar na nossa bagagem, porque tornam pesadas demais a nossa bagagem, né? E nós devemos caminhar com leveza, dando importância àquilo que realmente é importante. Então, essa é a terceira peculiaridade. A missão, ela é urgente. A missão continua urgente. Nós não podemos perder tempo com coisas de menor importância. A quarta
peculiaridade, meus irmãos, é sobre o sustento. Quarta e última peculiaridade é sobre o sustento. Jesus diz aí que digno é o obreiro do seu salário. Está aí no verso de número 7, né? Então, Deus providenciaria pessoas que os sustentariam. E eles deveriam viver com simplicidade e sem grandes ambições materiais, ou mesmo sem ambições materiais. Ainda hoje, meus irmãos, nós devemos estar dispostos a sustentar os obreiros do Senhor, aqueles que gastam a sua vida exclusivamente no anúncio da palavra de Deus ou na preparação do povo de Deus para o cumprimento da sua missão no mundo. Esses obreiros, lemos lá em 1 Timóteo 5, 17 e 18, são dignos de duplicada honra. No entanto, nós devemos ter a consciência também de que todos os cristãos, você, portanto, né, são chamados a representar o reino de Deus onde estiverem. Quem não se ocupa exclusivamente disso, pode representar lá no trabalho, na escola, no lazer, dentro de casa, onde estiver. Como eu sou pastor, meus irmãos, eu preciso dizer aqui que eu já fui um sustentador, né? Hoje eu continuo sustentador, mas também um sustentado, né, pela Igreja do Senhor. E se Deus me der vida depois de aposentado, eu vou continuar sendo um sustentador pela graça de Deus. Então, Jesus também fala aí sobre o sustento, né? Digno é o obreiro do seu salário. Então, esse é o primeiro desejo de Jesus que eu quero destacar, ou que a lição destaca, né? O estudo nosso hoje destaca, para aqueles que servem a Deus. Ele deseja que nós cumpramos a missão que ele nos deu. O desejo número 2, meus irmãos, está em Lucas capítulo 10, versos 25 a 37. Jesus deseja que ajudemos, que amemos o próximo sem preconceito. Então eu vou ler aqui os versos 25 a 37 de Lucas 10. É a parábola do bom samaritano, né? A bem conhecida parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus respondendo disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Então Jesus deseja, essa parábola aí, esse trecho nos fala isso, que Jesus deseja que nós ajudemos, amemos o nosso próximo, o nosso semelhante, sem preconceito. Essa parábola contada por Jesus, meus irmãos, é muito conhecida. A parábola do samaritano que socorre o homem assaltado. Através dessa parábola, Jesus respondeu à pergunta de um religioso que queria ver Jesus cair em contradição. Isso sempre acontecia com os escribas, que eram doutores da lei, e também com os fariseus. Eles queriam pegar Jesus em alguma contradição para terem de que acusá-lo diante do povo, né? Então Jesus proferiu esta parábola
o que deve ter deixado irados aqueles doutores da lei ali presentes, porque a parábola, além de ter deixado em posição desfavorável aqueles religiosos, colocou como herói um samaritano, um homem samaritano. E Jesus lhes ensinou várias lições através dessa parábola. Por exemplo, muitos escribas e fariseus valorizavam o cumprimento rígido de todas as práticas religiosas, mas desprezavam a justiça, a misericórdia e a fé, conforme lemos lá em Mateus 23, verso 23, inclusive menosprezando os samaritanos. E nessa história foi o samaritano quem cumpriu o maior de todos os mandamentos. Também Jesus ensinou, meus irmãos, que o que importa para Deus não é simplesmente o cumprimento de ritos religiosos, mas a fé, que tem por expressão o amor, o que leva à ação. Mateus 23, 23, novamente, deveis fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então, o ensino de Jesus e o seu confronto com os fariseus mostram o quanto Jesus era corajoso. Sabendo os riscos que ele corria, falava para eles a verdade, mesmo que isso lhes provocasse incômodo ou raiva. Jesus queria salvá-los de uma religião legalista e de uma justiça própria que os tornava rígidos com os outros e os impedia de enxergar os seus próprios pecados. Jesus os amava e sabia que o jeito deles de ver a lei de Deus os impedia de receber a graça do Senhor. E também Jesus demonstra aí, né? Ele quer dar essa lição para aquelas pessoas lá. E é uma lição para nós também. Jesus quer que nós ajudemos, que nós amemos o nosso próximo, sem nenhum tipo de preconceito. O desejo número 3, meus irmãos, que está aí em Lucas capítulo 10, versos 38 a 42, Jesus deseja o crescimento para aqueles que o seguem. Veja aí Lucas 10, 38 a 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída com muitos serviços. E, aproximando-se, disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então Jesus estava em Betânia, na casa de Maria e Marta, né? E Maria ficava aos pés do Senhor ouvindo, enquanto Marta se preocupava em servir a Jesus, sim, mas com uma boa refeição. Não estava atarefada lá com as coisas da casa, né? Em produzir uma boa refeição. As duas, meus irmãos, obviamente, praticavam atividades importantes, né? Porque nós precisamos tanto do alimento material quanto do espiritual. O que havia era uma preocupação excessiva de Marta com o alimento material. E por isso ela foi então repreendida delicadamente por Jesus, né? O qual focalizou a questão da prioridade. É importante, meus irmãos, o fato de Jesus ter valorizado o desejo de Maria de aprender aos pés de um mestre, especialmente num tempo em que isto era, em grande parte, negado às mulheres, né? E Jesus valorizou, né, esse desejo de Maria de aprender, porque ele deseja que aqueles que o seguem cresçam, aprendam. Para Jesus, meus irmãos, era muito mais importante repartir com as pessoas o alimento que ele possuía, o ensino, do que usufruir de uma mesa farta ou de uma casa bem arrumada. Esta era a sua comida, como ele disse aos discípulos: fazer a vontade do Pai. João capítulo 4, versículo 34. Será, meus irmãos, que hoje em nossa vida cristã, pessoal ou comunitária, não podemos, mesmo com as melhores intenções, como aconteceu com Marta, gastar muito mais do nosso tempo com o que é material ou social? Preparamos ambientes, preparamos programações, preparamos homenagens, banquetes para agradar a Jesus e, às vezes, gastamos muito pouco tempo para estar aos seus pés,
aprendendo dele como viver uma vida verdadeira, profunda e significativa neste mundo. Mas é isso que Jesus quer, que nós cresçamos, que aqueles que o seguem cresçam, aprendam. Então, meus irmãos, estejamos atentos para viver de forma equilibrada, tanto servindo aos outros, quanto tendo uma íntima e produtiva comunhão com Cristo, o Cristo dos Evangelhos, né? Conforme ele é demonstrado aí nos Evangelhos. Assim, vai se desenvolver em nós o modo de viver de Cristo, o modo de ver a vida de Cristo, o mesmo modo de Cristo, de ver a vida, de ver o mundo, de ver as pessoas, né? E como consequência nós teremos o jeito de ser de Jesus, a forma de agir de Jesus, servindo assim de luz para o mundo. E seguindo o exemplo dele, o nosso alimento poderá se tornar também fazer a vontade de Deus. Então, 3 desejos de Jesus para os seus seguidores. Jesus deseja que os seus seguidores, que somos nós hoje, né, cumpram a sua missão, a missão que ele deixou para nós no mundo. Jesus deseja que nós ajudemos, que nós amemos o nosso próprio próximo sem nenhum tipo de preconceito. E Jesus deseja que nós cresçamos. E para nós crescermos, para nós aprendermos, nós precisamos procurar, buscar estar aos seus pés, estudando a palavra, orando, aprendendo os seus ensinamentos. Que Deus abençoe e que o Espírito de Deus aplique esse estudo ao nosso coração. Amém.